Olá, eu sou o Roblitai e nesse mês nós vamos fazer vídeos específicos aí sobre 3DT Victory. Pois é, galera, muita gente me pediu, galera sempre tem muito carinho, né? Eu acho que é um sistema que acompanhou muito a galera aí ao longo da vida. Então, vamos lá, vou fazer aí, vocês pedem, eu faço, né? 3DT Victory para você. Esse mês a gente vai acompanhar várias partes aí que eu julgo, né, importantes do livro para você aprender a jogar aqui comigo, tá? Então já deixa o like, se inscreva no canal e vem comigo sobre tudo sobre 3DT Victory. Como que vai funcionar, tá? Olha só, a gente vai ter hoje aqui o vídeo de como jogar, que eu vou falar para você o geralzão do sistema, como que joga, como que as coisas funcionam e etc. Depois a gente vai ter na semana que vem um vídeo ali específico sobre mecânicas mais aprofundadas, tá? Incluindo ali como faz o combate e como é a morte dentro de 3DT Victory. E depois nós teremos ainda um vídeo sobre o cenário de 3DT Victory. Sim, existe um cenário que abarca várias possibilidades de jogo, muito interessante inclusive. E por fim, nós vamos parciar ali sobre todos os arquétipos de 3DT Victory que são massa demais, tá? A gente vai dar essa geralzona esse mês aqui no canal. Lembrando, né, eu não vou fazer um vídeo sobre ficha, porque em janeiro desse ano, olha só, eu já fiz um vídeo de ficha de 3DT Victory, tá aqui no canal, vou deixar no final do vídeo para vocês verem, tá? Então o vídeo de ficha ele já existe, por isso que a gente não vai fazer uma por agora, tá bom? Então vamos nessa, sem mais delongas, vamos falar sobre 3DT Victory e como você pode jogar esta maravilha de RPG. Lembrando, né, se você ainda não adquiriu o 3DT, tá à venda lá no site da Editora Jambô, você pode comprar com o nosso cupom de desconto Dados Mágicos, tá bom? Vamos lá então, vamos começar. E primeira coisa, né, como que joga 3DT Victory, como é a base de tudo. O que significa 3DT Victory, né? Significa, galera, 3 dados e teste. Então ele é um sistema que visa principalmente ele ser simples, então tem uma fórmula ali bem tranquila de se jogar e objetiva. Então, 3 dados e testes. Por que esse nome? A gente já vai explicar. Vamos dar uma olhada então aqui como que o sistema funciona de um modo geral, tá? O que nós temos aqui? Que, olha, um dado ele é garantido. Ele funciona sempre no sistema de D6, então a maioria dos testes você vai utilizar dados simples, de 6 faces. Um dado é o mínimo. Você sempre vai ter um dado. Por mais que você tenha todas as perdas possíveis, você não tenha nenhuma perícia, você não tenha nada, pelo menos um D6 você vai poder rolar em um teste, tá? Isso aí o jogo ele já te garante. E aí você vai subindo dados de acordo com o que você tiver, de acordo com a especialização do seu personagem, tá? E lembrando, né, a meta é sempre ter 3 dados, por isso que chama 3 dados de teste, né? 3DT Victory, porque você precisa pelo menos 3 dados. Então o objetivo assim de uma ficha boa para 3DT é você ter uma ficha em que nos testes consiga 3 dados. O primeiro dado ele é garantido pelo sistema, beleza. O segundo dado ele vem se você tiver uma perícia adequada para aquela situação. A gente já vai falar sobre perícias e eu vou explicar exatamente como que elas funcionam. E você também vai ter mais um dado se tiver ganho. A gente já vai explicar ganho também em detalhes. Mas basicamente o ganho é quando você tem ali uma vantagem na situação, é quando você tem algum tipo de ajuda para realizar aquele teste, você tem um ganho. E obviamente o inverso é verdadeiro. Se você tem ganhos, também existe a possibilidade de você ter perdas. E aí você vai perder um dado da sua pilha. Então toda vez que o mestre pede um teste no 3DT Victory, você vai lá e vai montando a sua pilha de dados para fazer a rolagem, tá? Sempre com dados D6. E aí, o próprio livro fala pra gente, né? A ficha boa é aquela que você consegue formar 3 dados. Isso é sempre possível? Dificilmente, tá, galera? Principalmente no início, quando a gente tem poucos pontos para fazer compras ali de vantagens e perícias, a gente não vai conseguir ter 3 dados na maioria dos testes, só naquilo que o seu personagem realmente nasceu para fazer, né? No que ele nasceu para ser bom. Então, essa é a ideia. Aí ele até dá um exemplo aqui que é bem interessante pra gente ilustrar essa situação. Você vai estar numa briga ali, você está lutando contra um monstro, um lagarto gigante. Você sempre vai ter um dado, então um D6 você já tem. Além disso, se você tiver a perícia apropriada, que no caso de uma briga é a perícia de luta, isso significa que você vai ter mais um dado, então você já vai rolar 2 D6 contra aquilo. E ainda se você tiver alguma vantagem ou tiver alguma ajuda de um aliado seu, você ainda tem o terceiro dado, e ali é o cenário perfeito que você vai rolar 3 dados para o teste. E lógico, né? E a gente ainda soma com algumas coisas que a gente vai ver muito em breve, tá? Ele fala pra gente, olha, e se estiver rolando ali um teste sem perícia? Um teste em que não existe a perícia no sistema para aquilo. Aí, automaticamente, ele dá já para o jogador o dado.
Então, se é uma perícia muito específica que não tem no sistema, e repare bem, tá? Presta muita atenção nisso. Não é uma perícia que o seu personagem não tem, é uma perícia que não existe no sistema, e aí o mestre que vai dizer. Nessa situação, você ganha o dado da perícia automaticamente, tá? Você já tem ali 2 dados por conta disso, mas é algo meio raro, tá? De acontecer. Pelo menos nas minhas experiências jogando 3DT, eu pelo menos nunca passei por isso, tá? E aí, a meta a ser atingida é sempre ali um número dado pelo mestre. Então ele vai falar, olha, normalmente a dificuldade ali é 6, 8, 9, pode ser um número elevado ali conforme for, mas o padrão é 6, tá? Normalmente você precisa ali de um sucesso somando esses dados que você pilhou. Então, se eu tenho ali 3d6 e eu rolei 4 em um, 2 em outro e 1 no outro, né? Daria um 7 no total. Eu já passei porque a meta era 6, tá? Só para vocês entenderem. Vamos lá ver melhor o que é essa questão aí de ganho e perda, né? Ele fala pra gente que ganho são situações que estão a seu favor. E ele até dá alguns exemplos aqui pra gente, olha só. É bem intuitivo, né? Então você tem ali uma situação positiva, uma situação vantajosa para você. Olha, você tem ali uma cobertura num tiroteio, como ele fala. Você tem, sei lá, alguém que tá te devendo alguma coisa. Você está numa situação positiva, uma situação vantajosa para o seu personagem, então você tem mais um dado na sua pilha. Também acontece quando você recebe ajuda. Um companheiro vai lá, te dá um auxílio, faz alguma coisa ali por você, basicamente você ganha mais um dado. Vantagens. As vantagens são habilidades, digamos assim, que você pode comprar com pontos e elas são bem específicas, mas às vezes ela vai encaixar naquela determinada situação e a vantagem também te dá um ponto a mais, tá? Normalmente, essas vantagens têm um custo ali de PM, que são pontos de mana, a gente já vai ver isso. E também tem a questão de estilo, tá? Ele parabeniza, né? O jogo ele incentiva quando você faz descrições épicas ou quando você vai fazer ali algo muito corajoso, algo muito diferente e tal, ele te premia com esse ganho. E aí você também tem mais um dado, obviamente, né, que isso fica a critério do mestre. Olha, se isso é verdade, então o oposto também é verdadeiro, né? Nós temos ali as situações de perda, que é quando as coisas estão desfavoráveis ao seu personagem. E aí você vai perder um dado, claro, também sempre ali a critério do mestre, mas lembrando que você nunca vai ficar com 0 dados, né? No mínimo um D6 você vai rolar, tá bom? Então, olha, o que seria a perda? Seria o contrário. Ao invés de ajuda, você tem alguém te atrapalhando, você vai ter uma perda. Ao invés de uma situação positiva, você vai estar numa situação negativa. Ao invés de uma vantagem, você vai ter uma desvantagem. E assim por diante. Então o oposto do ganho serve meio que ali pra perda, sabe? Uma parada meio que assim. Outra coisa interessante que ele fala pra gente é que perdas e ganhos não são cumulativos, apesar deles se cancelarem, tá? Como que é isso, né? Olha só, tem várias situações. Às vezes o seu personagem na sua ficha, você tem mais de 2 vantagens que se aplicam àquela mesma situação. Nesse caso, galera, quando você tem mais de uma vantagem que se aplica ali, você não vai ter 2 ganhos. Você não vai poder ter 2 dados por conta de ganhos, entende? Você vai ter um só, você vai ter que escolher uma das vantagens ali que você tem e determinar que ela vai se aplicar àquela situação. E não significa que você vai ter um dado a mais. Então vamos supor, eu tenho ali na questão da briga, né? Imagina só que eu tenho ali a vantagem de, sei lá, de ser ágil. Aqui a gente tem a ficha que a gente vai ver em detalhes para explicar, né? Nós temos aqui a vantagem de ágil e artefato encantado, ou artefato encantado especial. Imagina que nesse caso, a gente tem aqui 2 vantagens, artefato encantado e ataque especial. Imagina que o meu personagem vai fazer um ataque especial e aí eu quero utilizar o artefato encantado. Teoricamente, por ter 2 vantagens que se aplicam, eu teria ali 2 ganhos, né? Numa situação como essa ali de vantagem. Mas isso não é exatamente verdade. Por quê? Porque ganhos e perdas não se acumulam, né? Você nunca vai poder ganhar mais de um dado devido a ganhos, tá? Você só pode ganhar dados de outras origens. Então, um vai acabar anulando o outro. Mas isso não significa para perdas. Então, eu imagino que eu tô numa situação desfavorável, em que, sei lá, eu tô lutando no mar, né? E meu personagem não é bom em nada. E aí eu vou fazer o ataque. Eu tô numa situação desvantajosa pelo ambiente, então eu teria uma perda. Só que eu tenho 2 ganhos, né? Eu tenho o ganho do ataque especial e eu tenho o ganho do artefato lendário. Então, eu tenho 2 ganhos. Eu só vou poder usar um para pilha de dados. Mas a perda, ela não precisa afetar necessariamente os 2 dados. Ela vai afetar só um. Então, significa que eu ainda vou ter um ganho. Não é... Vocês entendem? Eles conseguem fazer um meio termo aqui, de modo que as suas vantagens, apesar delas não serem utilizadas para acumular dados, você também tem ali uma meia vantagem para não ser atingido por perdas.
Porque nessa situação, uma vantagem aqui, um ganho, né? Uma vantagem eu vou utilizar para ganho, para ter um ponto a mais. A outra vantagem eu não vou poder utilizar para ter um dado a mais. Só que eu vou utilizar essa outra vantagem para anular a perda que vai vir pela situação adversa, tá? Eu acho que deu para entender, né, de forma geral. Eles conseguem achar um meio termo ali para você não utilizar todas as suas vantagens para ganhar dados, mas você também não vai perder dados por conta de perdas se você tem mais de uma vantagem que se aplica naquela mesma situação, tá? A ideia geral é mais ou menos essa, tá? Então é isso. E aí, ele fala pra gente que ganhos e perdas, eles se cancelam. Então, não é aquela situação de tipo, olha, nessa rolagem de dado aqui eu tenho um ganho, e eu tenho uma perda, então eu vou rolar com ganho, eu vou rolar o 3d6, e aí depois no resultado eu tiro um dado. Não é assim que funciona. Você já tira antes mesmo de fazer a rolagem dos dados, tá? Isso aí que é muito importante. O que mais que nós temos aqui? Aí nós temos as questões aqui do que seriam, né, os atributos, esse P, H e R. São muito importantes dentro do sistema, você vai utilizar muito ali, tá, conforme joga. Que significa, né, poder, habilidade e resistência, é exatamente o que a gente vai ver agora. Então vamos lá, primeira coisa, né, o que é poder, tá? Resumidamente, o poder, ele é força e carisma. Ele representa ali o que o seu personagem significa. O seu esforço, a sua presença, a sua força, a sua capacidade para realizar alguma ação. Isso é muito importante, porque você vai utilizar por diversas vezes o poder, né, como um todo. Então, de forma geral, de forma simbólica, o poder é a sua força de agir. Tá? Você vai sempre precisar de poder para realizar feitos físicos e também que marcam carisma e presença no lugar, convencer pessoas e coisas do tipo. O poder, praticamente falando, né, você vai ter os pontos aqui, e num teste de poder você vai somar isso aqui como um bônus. Então imagina lá que eu rolei 2d6 num teste de poder. Então eu tenho 1, eu vou lá e adiciono 1 ali no meu teste, tá bom? O que o poder também faz? O poder, ele serve para definir os pontos de ação que ficam logo aqui na frente, tá vendo? Ó, eu tenho 1 de poder e a mesma quantidade que eu tiver de poder, eu vou ter de pontos de ação aqui. Um é espelho do outro. Mas o que pontos de ação faz, Oblitai? Você me pergunta. Eu te respondo, olha só, pontos de ação, olha só que interessante. Você pode gastar pontos de ação para ter um ganho ou anular uma perda em um teste. A gente acabou de falar, né, agora há pouco aí de ganhos e perdas, e você vai gastar pontos de ação para conseguir ganhar um dado, se você tiver uma situação ali que nada se aplica, ou até mesmo para anular alguma perda que vai tentar tirar algum dado seu. É uma ótima forma estratégica, inclusive, de você ir lá e conseguir contornar uma situação dessa, tá? Ele fala pra gente, olha, que pontos de ação representam um misto de adrenalina, boa fortuna e truques na manga que o seu personagem tem. Então é como se você tirasse ali uma superação, uma sorte realmente que vem e acontece com o seu personagem, um recurso bem importante para ser utilizado durante a sessão de 3DT Victory, tá bom? Além disso, nós temos mais coisas aqui, né? É poder, habilidade e resistência. Vamos falar então da habilidade, que é o nosso segundo ponto aqui, tá? A habilidade basicamente vai representar a sua destreza e inteligência. Enquanto lá o poder é força e carisma, aqui nós temos destreza e inteligência. Então a habilidade, ela vai ser a capacidade que o seu personagem tem de agir de maneira rápida, seja mentalmente ou fisicamente. Então, de resolver problemas, perceber as coisas em volta, envolve habilidade, compreender o mundo ao redor, e isso entra também nessa questão aí da inteligência. E a habilidade, ela vai representar os seus pontos de mana. Vão ser muito utilizados nas suas vantagens, nas suas habilidades, para você realizar feitos maiores e mais incríveis, tá? Então, existe uma multiplicação aqui, tá? A gente já vai ver isso, mas o que vai determinar os nossos pontos de mana são aqui as nossas habilidades, tá? A gente vai chegar nisso quando a gente falar lá dos outros. Depois a gente tem aqui a questão da resistência, né? O que é a resistência? Olha, o que ficou faltando, né? A resistência representa ali a sua força de vontade e vigor. É o que você vai... o tanto que o seu personagem aguenta antes de cair. Literalmente, resistência, tá? Ele fala pra gente, olha, representa a sua vitalidade, saúde, constituição física, mas também a sua convicção, força de vontade e resiliência mental para não ser dominado, não ser enganado e superar situações difíceis. Então, a resistência é isso. Inclusive, ela é tanto o vigor que ela representa os seus pontos de vida. A gente tem aqui também, olha só, resistência 2, pontos de vida 10. Então, a resistência vai entrar nessa questão.
Esses aqui são os nossos atributos, tá? Dentro do 3DT Victory: poder, habilidade e resistência, né? Então você perceba que isso aqui tudo vai ser somado nos seus testes, tá? Quando começa a falar, você faz um teste de habilidade aí pra mim, meta 6. Quer dizer que você vai fazer um teste e você vai ter que tirar pelo menos 6. E você vai somar o número que você tem nesses atributos no resultado final do seu teste. Basicamente isso. Vamos ver agora aqui como que somam-se os pontos de ação, pontos de mana e pontos de vida. Importantíssimo também, né? O livro fala pra gente aqui o seguinte, que isso se resume nos recursos que você possui para fazer as coisas. Ele fala que cada recurso é derivado de um atributo, foi o que eu acabei de mostrar para vocês na prática ali enquanto a gente explicava os atributos de 3DT, e você vai multiplicar o atributo vezes 5, ou no caso do ponto de ação, que é uma exceção, é vezes 1. Então, né, pontos de ação é o que eu falei, o mesmo ponto que você tiver ali de poder, você vai ter de ponto de ação. Agora, os outros não, os outros você sempre vai fazer vezes 5, tá? Para determinar o que você tem. Então, nós temos aqui o ponto de mana, né, que é o seu combustível para realizar alguns feitos. E você tem habilidades ali que gastam bastante mana, inclusive, tá? Ele fala ali que o seu ponto de mana vai ser igual à sua habilidade vezes 5. Vamos ver se confere isso daqui, né? Então a gente tem aqui, ó, imagina 4 vezes 5, 20. Então você tem aqui 20 pontos de mana, tá? E o mesmo raciocínio se repete para a vida. Ele fala pra gente que o seu ponto de vida é como se fosse sua barra de vida ali num jogo, né, literalmente, e que você vai ter pontos de vida igual a sua resistência vezes 5, é exatamente o que tá lá, tá bom? Fala pra gente, olha, quando o atributo ali for 0, isso significa que pelo menos você vai ter um ponto de recurso, tá? Você nunca vai ter 0 para ter 0 mana, por exemplo. Pelo menos 1 de mana você vai ter ali nesse recurso, tá? A ideia geral, basicamente, do sistema é essa. Vamos falar agora aqui sobre os acertos críticos e como que funciona. Muito bem, tá? Como que funciona então? É bem simples, na verdade. Vou explicar resumidamente aqui. A gente sempre rola D6, certo? Toda vez que você tirar um 6 em um dado de 6 lados, você tem um crítico, tá? É basicamente isso. E, claro, existem alguns detalhes. O crítico, ele sempre vai fazer com que você some uma vez mais aquele atributo que está sendo pedido. Como assim? Imagina que você está ali fazendo um teste, né, de habilidade. Perceba que aqui no atributo de habilidade, no exemplo, eu tenho 4. Se eu estou fazendo um teste e aí eu rolo um 6 no dado, significa que eu vou poder somar mais 4. E a coisa vai escalando, né? Então, 4 mais 4, 8. E aí, se eu conseguir 3, 6, né, o que é um feito impressionante, eu ainda somo mais 4, 12. Tá? Então, você sempre vai multiplicando ali pelo número do seu atributo que você tem, e isso vai se acrescentando. Isso é muito legal, tá? Além dos mais 4 de base que eu já rolo. Como assim? Imagina que eu fiz um teste lá de habilidade que eu tenho 4, certo? Eu tirei, sei lá, eu rolei 2 D6. E um eu tirei 5, outro eu tirei 1. Eu tinha 6, então. 6 no dado, eu somo mais 4 de habilidade, tá? Então daria 10 no total, certo? Mas, se eu consigo um crítico, além dos 4 que eu já ia somar, eu vou rolar mais 4. Entendem como a coisa escala pra caramba? Então, no total, se eu tô rolando 3d6, eu tiro 6 nos 3 dados, significa que eu vou poder somar o 4 vezes. Um do normal, que já era do teste, e outros mais 4 de cada 6 que eu tirei. Loucura, né? Dá pra escalar muito o teste. Muito, muito mesmo. Basicamente, resumindo, né, isso tudo que eu falei, cada crítico soma um atributo uma vez. Então você vai somando o seu atributo de acordo com os 6 que você tirou. A soma de um atributo, ela já é natural, ela já é o padrão. O padrão é você fazer uma rolagem de 3 dados de 6 faces, né, ou de dados de 6 lados, e somar o seu atributo. Cada 6 que você tira, você soma o atributo mais uma vez. Isso vai aumentando, que é muito legal, né? Que é bizarramente legal e pode realmente escalar bastante ali a sua função. Obviamente, ele fala aqui pra gente, né, que tem como você aumentar sua chance de crítico. Você consegue ali algumas vantagens no livro que fazem com que o seu crítico, ao invés de ser 6, seja considerado 5, seja considerado 4. Então aí toda vez que você tirar um 4 ou mais nos dados de D6 aí, você vai ter um crítico que é muito bom. Builds focados em críticos, inclusive, são bem interessantes, tá? É algo bem legal que vale a pena você tentar fazer, você ir pra cima, beleza? E aí, ele fala pra gente também que tem algumas desvantagens que podem cancelar suas chances de crítico, que vão aumentar o seu crítico, né? Então, tomar muito cuidado na hora que for pegar uma desvantagem. Eu já vou explicar isso pra vocês agora, tá? A gente vai entrar aqui na parte da ficha.
Como eu falei, a gente não vai fazer uma ficha, porque eu já tenho um vídeo do início do ano aqui em que eu fiz uma ficha de 3DT Victory com vocês, mas a gente vai dar uma explicada sobre o que é cada parte ali da ficha, tá? Então vamos com calma que a gente vai aos poucos entender. Primeira coisa que você faz é o nome, né, sem problema. Outra coisa que você escolhe é o arquétipo. Existem alguns arquétipos que possuem pontos. A gente já vai explicar sobre isso, tá? Mas é um ponto de atenção que você precisa ter. A gente vai ter um vídeo aqui também mostrando sobre todos os arquétipos, mas basicamente o arquétipo é o quê, tá? A gente vai ver um aqui em detalhes, olha só. O arquétipo, normalmente, ele tem um custo para você, o seu personagem, fazer parte daquele arquétipo, e ele vai ser tipo uma ideia do seu personagem, e ele vai te dar algumas habilidades por conta disso. Compensa muito você ter um arquétipo, porque ele sempre vai ser responsável por te dar algumas coisas a mais ali por um custo muito baixo. Então vale muito a pena, tá? Por exemplo, o nosso arquétipo aqui, ele vai ser o Kemono. O Kemono, você tem que gastar um ponto para tê-lo, e aí beleza, né? Sem problema. Basicamente, eles são animais com características humanas. E aí ele tem algumas habilidades aqui. Ele tem o Percepção Apurada, que faz você ter, nos testes de percepção, tá? Você vai ter mais um. Então você já tem um bônus ali, mais um para percepção quando for utilizar. Ele fala que você tem também um talento, isso significa que você vai poder escolher uma vantagem entre ágil, carismático, forte, gênio, resoluto ou vigoroso. Olha só que interessante, ele já te dá uma vantagem por um ponto, muito bom, tá? Compensa demais. E também ele tem aqui essa possibilidade do Kawet, que ele fala que você tem algum traço negativo ligado a algum animal. Então você também vai ter que escolher, obrigatoriamente, uma desvantagem. Nem tudo são bônus, não é mesmo? Então você vai ter ali, vai poder escolher ali uma desvantagem entre antipático, atrapalhado, fracote, frágil, indeciso ou tapado. Então você tem isso daí, tudo no brinde do seu arquétipo, tá? E aí você vai escolher e vai marcar na ficha. Um detalhe importante sobre os arquétipos, tá? O livro ele fala pra gente que o seu personagem só pode ter um arquétipo, mas ele tem uma exceção no livro. Ele fala que você, se o seu personagem, né, tiver ali a possibilidade dele ter mais uma forma, aí sim você pode gastar mais pontos para que cada forma do seu personagem ele tenha um arquétipo diferente. O grande problema é que com tudo isso vem aí as desvantagens juntos, tá? A gente viu aí que o arquétipo ele é responsável por um conjunto de vantagens e desvantagens e talentos que já vem no seu personagem, tá? Ele fala pra gente, olha, você não pode comprar poderes de um arquétipo separadamente, a menos que eles já existam na lista de vantagens e desvantagens possíveis de compra. Então, é tudo ou nada. Se você pega aquele arquétipo, você vai pegar tanto as vantagens quanto desvantagens. E as desvantagens, elas não contam pro limite de -2. Quer dizer que você pode ter até 3 desvantagens na sua ficha para ganhar mais pontos para comprar vantagens. Porque a que vem no seu arquétipo, ela não conta no bolo total, o que é algo bem interessante, tá bom? Mas você também não pode trocar aquela desvantagem ou gastar ponto para ela. E aí vem a questão que eu falei, né? Se ele tem uma transformação, ele pode ter sim arquétipos diferentes, mas o problema é que acumula ali todas as desvantagens de todos os arquétipos, tá? Essa aqui é a penalidade, digamos assim, né? Por você escolher 2 arquétipos, mas em regra ele não tem 2, ele tem um só. E aí vem aquela questão, né, de usar ou não usar arquétipo, porque você não é obrigado a usar um arquétipo efetivamente, né? Você pode simplesmente abrir mão. Mas o livro ele deixa bem claro que você pode utilizar o arquétipo só como uma ideia e fazer o seu personagem algo bem diferente, utilizando só aquele esqueleto, né? Então ele dá o exemplo do anão. Imagina que você escolhe o arquétipo anão para utilizar ali as habilidades, mas você não quer que o seu personagem se pareça com um anão. Ele fala que não tem problema nenhum, que você pode remodular, utilizando só a parte mecânica, entendem? O que é bem legal. Deem uma olhada aqui no nosso vídeo sobre todos os arquétipos, eu vou comentar eles com vocês, isso é bem interessante. Aí a gente entra aqui na questão de pontos e XP, tá? Os XPs vocês ganham, depende, né, do mestre, se ele vai dar por sessão, se vai dar por marcos na história, por derrotar monstros, você vai ganhando, acumulando XPs, e depois você vai poder trocar esses XPs por pontos, é o que realmente importa. Por padrão, a gente começa com 10 pontos para gastar e formar os itens ali da nossa ficha, tá? E aí o mestre ele pode dar mais pontos se ele quiser, mas por padrão são 10, tá? O que são esses malditos pontos, Oblitai? Eu vou te falar. Olha só, os pontos, eles são responsáveis por você conseguir comprar vantagens ali para montar o seu personagem, tá? Você vai montar não só vantagens, nele que você vai montar os seus atributos, as suas perícias, os pontos constroem a ficha por inteiro. Quanto mais ponto, mais coisa você vai conseguir comprar ali para sua ficha, tá? Ele fala que, olha, no começo você tem 10 pontos para comprar atributos, então tudo ali que a gente acabou de falar sobre poder
habilidade e resistência, você vai precisar investir os seus pontos nisso, não tem como fugir. Você precisa gastar ali. E também você vai poder comprar vantagens, tá? Que vão te dar habilidades especiais. Ele fala pra gente que, olha, você também vai poder pegar desvantagens para ter mais pontos. E o limite é de menos 2 pontos em desvantagens. Então você pode pegar ali desvantagens até de menos 2 para conseguir fazer com que você tenha mais pontos para gastar. A gente vai ver isso com calma, tá? Outra coisa que ele fala importante pra gente é que você não pode ter aqui nos atributos mais 5 logo de cara, na criação da ficha. Então isso você precisa tomar cuidado. Então olha só, se eu tenho 10 pontos, eu coloquei ali 4 pontos em habilidade, então me sobram 6. Aí eu coloquei 2 pontos em resistência, me sobram 4. E coloquei 1 ponto em poder, me sobram 3 pontos para eu comprar vantagens e perícias, tá? São coisas que gastam um pouco. Então guardem essa informação que ela é muito importante, tá? 3 pontos é o que nós temos depois de distribuir aqui. E aí, uma vez que a gente distribuiu aqui poder, habilidade e resistência, a gente já faz a continha para pontos de ação, pontos de mana e pontos de vida, que nós já vimos aqui no vídeo, não vou me repetir, beleza? Depois, aí vem a questão aí realmente das vantagens e das perícias, tá? O que nós vamos ver primeiro? Vamos ver aqui a questão das perícias, eu acho que elas são mais interessantes, né? Então aqui eu vou gastar 1 ponto para pegar uma perícia de luta, porque eu quero fazer um personagem que é mais focada na porradeira, né? Que ela é mais focada no troca-soco. Então nessa questão a gente tem a luta, tá? E aí ele explica pra gente aqui. As perícias, galera, elas são algo que dentro da história do seu personagem seria para significar que o seu personagem ele treinou bastante aquela perícia e, portanto, ele ficou perito naquilo, né? Ele é muito bom naquilo. E é isso que justifica você ter mais um dado por conta da perícia. Quando você faz um teste de luta, você já tem ali a perícia, você ganha um D6 a mais por conta disso. Ele fala pra gente, olha, a luta significa que o seu personagem ele sabe atacar e se defender. Ele é muito bom em combate. E isso ajuda ele, tá? Seja em corpo a corpo ou à distância. O jogo não faz essa diferenciação. Ele fala pra gente também que envolve coisas além, como você ter conhecimento sobre estilos de luta, sobre analisar técnicas dos inimigos, para ver quão bom eles são, né? O quão longe eles foram nisso tudo, e também desenvolver algumas táticas. É algo mais subjetivo, mas ele deixa ali montado para você utilizar de várias formas aquela perícia e ganhar o D6, né? Nos seus rolagens, que é o mais importante. Depois disso ele fala também sobre as vantagens, tá? Vamos dar uma olhada aqui. O que ele fala pra gente, tá? Ele fala pra gente que as vantagens, elas são utilizadas ali para mostrar algo que o seu personagem tem de especial, seja por nascimento ou por conquista de outra maneira, né? Uma vantagem que ele tem mesmo, tá? E aí, como ele alcançou aquilo, ele deixa em aberto para você fazer. Quais vantagens que nós temos? Lembra do arquétipo? O arquétipo ele falou pra gente algumas coisas importantíssimas, tá? Ele falou pra gente que nós temos aqui como vantagem, olha só, a gente poderia escolher entre ágil, carismático, forte, gênio, resoluto ou vigoroso. Então aqui a gente poderia comprar vantagens, mas a gente já ganha ali uma delas, tá? Então você já ganha uma vantagem pelo seu arquétipo, e isso que a gente tem que marcar aqui. Dentre essas aqui eu vou pegar o ágil, que é logo a primeira, tá? Então a gente vem aqui e vê o que significa o ágil, o que ele dá pra gente. Isso a gente não gastou ponto ainda em vantagem, porque é algo que a gente ganhou no arquétipo. Olha só, o ágil ele fala pra gente que a gente tem uma grande agilidade e coordenação motora, e por isso a gente recebe mais 2 de habilidade. É um atributo, né? Muito importante. Então talvez desses pontos aqui, desses 4 pontos que eu distribuo em habilidade, eu preciso distribuir só 2. Porque eu já ganho mais 2 por conta da minha habilidade ágil. Mas tem uma pegadinha, tá? Tem que prestar atenção por isso. Eu ganho mais 2 em testes envolvendo agilidade, coordenação ou equilíbrio, incluindo testes de iniciativa. Aí ele é incluído em acertos críticos. Então, compensaria eu reduzir lá meus pontos de habilidade? Olha, depende, tá? Talvez não, porque essa vantagem do ágil, ela só vai ser aplicada em situações determinadas que envolvam tudo isso que eu falei. Então, você tem que pensar bastante antes de fazer esse raciocínio, tá? Porque muitas vezes ele pode ser errado. Ele fala também que a gente pode gastar 2 pontos de mana antes de fazer um teste para conseguir um acerto crítico com 5 ou 6. Ele é uma das situações, a vantagem do ágil, é uma das situações que diminui a nossa probabilidade de crítico ali para 5, o que é algo muito vantajoso e positivo. E aí vamos ver agora as outras 2 vantagens que a gente vai comprar aqui para personagem, tá? Artefato e ataque especial. O artefato ela custa 1 ponto, em regra, mas você pode colocar mais ponto, vou explicar.
O artefato basicamente significa que o seu personagem vai poder ter algum item muito especial, seja uma arma mágica, uma arma de raio laser. No vídeo que a gente vai fazer aqui sobre o cenário de 3DT Victory, vocês vão ver que ele é bem coringa, né? Então ele dá para abranger uma infinidade de coisas e sistemas. E a gente tem aqui então esse artefato. Por que você pode gastar mais de um ponto nele? Porque ele fala pra gente que cada ponto a mais que você coloca ali naquela vantagem equivale a 10 de XP para você adquirir arma, armadura ou acessório, tá? Então aí basicamente na parte de recompensas do livro você gasta XPs para comprar coisas. Você não tem uma moeda no jogo, né? Você não tem um dinheiro no jogo. Você compra tudo com XP. Então cada ponto a mais que você coloca ali no artefato significa mais XP para equipar esse seu artefato ou seu personagem de forma geral, com acessório, armadura ou arma, tá? E o ataque especial, ele custa ali um ponto, mas ele tem uma infinidade de opções de ataque especial que você pode adicionar ali na hora de fazer um ataque. A gente vai escolher aqui o preciso, tá? Então a gente tem aqui, ó, na hora de fazer um ataque, você pode gastar o PM que aquela habilidade determina, o que você escolheu determina. A gente escolheu aqui o preciso, que a gente gasta apenas um ponto de mana, então é algo bem tranquilo de se gastar na hora de fazer um ataque. O preciso, ele fala pra gente o seguinte, tá? Que ao atacar, a gente vai utilizar o atributo habilidade ao invés de poder. Por quê? Porque a gente tem aqui 4 de habilidade e apenas 1 de poder. Se a gente fosse atacar sempre com poder, a gente tava lascado, né? Porque a gente só ia ter mais 1 ali no bônus. Aqui, graças ao preciso do ataque especial, a gente consegue mudar isso e atacar com a habilidade, que a gente tem 4, vale muito mais a pena, tá? A ideia é mais ou menos essa. Outra coisa bem legal que o livro passa aqui pra gente, né? O livro, ele é todo um texto bem humorado, vale muito a pena vocês lerem o livro de uma forma geral, mas ele fala assim, olha, se o jogador ali, né, for espertinho e tal, e ele acabar pegando alguma coisa que não utiliza, alguma desvantagem que não faz sentido na campanha, o mestre simplesmente pode tirar aquilo da ficha e fazer com que ele perca os pontos que ele ganhou numa desvantagem. Porque é basicamente isso, tá, galera? A desvantagem, ela serve pra você ter alguma coisa negativa ali no seu personagem, mas isso faz com que você tenha mais pontos, né, para comprar em vantagem. Então imagina ali que eu tenho uma desvantagem de 1 ponto. Quer dizer que de 10 pontos para gastar, eu passo até 11, porque eu peguei uma desvantagem de menos 1 ponto, né? Então ela vai me dar algo ruim, mas em compensação eu consigo ir lá e comprar uma vantagem a mais com esse ponto, o que muitas vezes vale a pena. Então você vai ter que escolher muito bem ali a sua desvantagem para ver que tipo de penalidade é a menos pior para você. Mas lembrando, você nunca pode ficar sem penalidade nenhuma caso decida pegar uma desvantagem, senão o mestre ele pode simplesmente tirar essa desvantagem e fazer com que você perca ponto. E aí, galera, a desvantagem que eu vou pegar, inclusive vem no arquétipo, né? Olha só, lembrando que o arquétipo ele tem o talento, né? Que permite a gente escolher aqui uma vantagem dependendo da nossa herança animal. Como no exemplo, a nossa personagem ela tem uma herança ali animal de gado, né? Uma herança felina. Eu preferi escolher o ágil, eu achei que faz mais sentido. Mas, né, poderia ser qualquer uma dessas aqui. E na desvantagem, a gente pode escolher aqui tem que escolher, né? Entre antipático, atrapalhado, fracote, frágil, indeciso ou tapado. Eu peguei escolhendo, seguindo o exemplo do livro, o indeciso, tá? Que deixa aqui, ó, o indeciso ele nos dá 1 ponto a mais, ou seja, menos 1 ponto, e faz com que você, basicamente, em testes de resistência que envolvam força de vontade, você vai ter perda, significa que você tem um dado a menos, tá? Em testes de força de vontade, e você nunca tem acertos críticos. É algo muito grave, mas eu tô seguindo o exemplo do livro para explicar para vocês, então eu não recomendo, eu gosto de crítico, eu não recomendo, tá? Às vezes você não se importa e vai numa boa, né, sem querer somar os bônus ali, não tem problema nenhum, tá? E perceba que ele coloca ali uma distinção falando que, olha, você não pode ser indeciso e resoluto ao mesmo tempo. Você precisa escolher um ou outro, né? As duas juntas não podem na mesma ficha. Basicamente é isso, tá, galera? Um detalhe que eu queria passar aqui pra vocês antes da gente encerrar o vídeo, que é o seguinte, ele contabilizou aqui na ficha, tá, essa ficha aqui é a do exemplo do livro, ele contabilizou aqui na ficha como se ele não ganhasse a vantagem nem a desvantagem do arquétipo, apesar de tê-la utilizado. Na soma que eles fazem do livro, ele colocou ali o ágil como sendo uma vantagem comprada, mas pelo que eu entendi, até pelo que eu pesquisei de outras fichas na internet, debati com o pessoal, o do arquétipo a gente efetivamente ganha. Tá? O livro ele comprou. Mas eu imagino, então, a conclusão que eu chego com isso é que vai depender do entendimento do mestre, tá? Conta aí pra mim, você jogando 3DT Victory, como que você faz? Qual é a regra que você utiliza? Você considera aqui que o arquétipo, ele já te dá, de fato, uma vantagem e uma desvantagem, pra você colocar na ficha obrigatoriamente, ou
você acha que o que ele abre aqui é apenas uma lista, né, que você pode escolher comprar um dos que está aqui. O que você acha? Não sei, fala aí, deixa aí nos comentários, tá? Que eu quero muito saber. Mas eu já vi ficha dos dois jeitos na internet. De forma geral é isso, tá? Esse aqui era o Como Jogar, em que eu quero passar aí pra vocês uma ideia geralzona de como joga, explicando todos os pontos da ficha, explicando como rolam os dados, e é isso. Semana que vem a gente volta pra explicar aqui o combate, tá? De 3DT Victory e como funciona uma questão de morte, como seu personagem morre, tá? De forma geral é isso. Deixa o like, se inscreva no canal, obrigado e tchau, valeu, até a próxima.